Bom dia. E aí, pessoal, já fizeram seu exercício hoje? Vamos conversar um pouquinho a respeito de saúde enquanto eu faço a minha bike aqui? Pode ser? Nos últimos dias está bem corrido porque voltei a fazer plantão na UTI do Hospital Tacchini. Estavam precisando de médicos clínicos com alguma experiência, cirurgiões também, com alguma experiência em atendimento intensivo. E obviamente eu tive que me disponibilizar para ajudar nesse momento difícil. Boa tarde, Carla. Eu acho que ainda é bom dia, né? Bem, de qualquer forma também semana passada perdi um amigo querido que faleceu por problemas cardíacos. Então andei mais ausente. Eu tô com uma dificuldade de achar tempo para bater um papo com vocês, mas aí eu pensei, poxa, por que não durante a minha bicicleta? Ontem uma paciente perguntou no consultório, mas doutor André, o senhor faz exercício todo dia? E aí, não faço exercício todo dia, atualmente faço bicicleta 3 vezes por semana e pilates 2 vezes por semana, além de brincar com os meus filhos. Estou me recuperando de algumas lesões no músculo peitoral esquerdo, no ombro, no joelho e pretendo voltar a toda ativa nos próximos dias. E como é que vocês estão, pessoal? Eu queria compartilhar com vocês algumas dicas para manter a atividade física, mesmo nesses tempos difíceis, que não é fácil, né? Precisa do dobro de motivação, de persistência, de foco. Então, assim, umas dicas bem práticas, legais, que eu acho que eu posso dar. E se vocês tiverem alguma, compartilhem aí, por favor, também, na mensagem direta ou aqui nos comentários, para a gente se divertir um pouquinho sobre esse assunto. Deixa eu aumentar a intensidade da minha bicicleta aqui. Então, assim, em primeiro lugar, uma coisa legal de saber é classificar o esforço que a gente está fazendo durante o exercício. Então, o esforço leve é aquele que a gente consegue fazer e falar normalmente. Então, até aqui eu vinha com esforço leve, agora eu aumentei um pouquinho a intensidade da minha bicicleta aqui, ergométrica. Eu estou entrando numa faixa de esforço moderado. Então a gente tem esforço leve, esforço moderado e esforço intenso. Agora que eu estou com um pouquinho de dificuldade de falar com vocês estão percebendo a respiração? Isso é esforço considerado moderado. O esforço moderado, ele é o preferido no dia a dia porque ele diminui a chance de lesões, ele traz os benefícios que a gente deseja tanto para a prevenção, para melhorar o diabetes, a pressão alta, as alterações do colesterol. Ele é o que mais queima calorias durante o exercício, principalmente no nível leve a moderado. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o exercício quanto mais intenso, melhor para queima de calorias. Não é verdade. A partir de um certo nível de intensidade, o exercício passa a ser anaeróbico. Então, contando principalmente com a fonte energética muscular e não das gorduras. Bem, então isso é uma coisa importante. Vocês veem agora que o Dr. André está no nível moderado de atividade física. E de novo, esse é o nível que eu recomendo para vocês. Quantos minutos por semana? Bem, não existe uma regra absoluta sobre isso. O que existem são conselhos gerais de que 150 minutos por semana, somando pelo menos 2 dias de atividade, em 2 dias diferentes, 150 minutos de exercício em nível moderado. Existe uma opção também que é 75 minutos de exercício
Oi, Rosane, de exercício intenso. Eu vou entrar no nível intenso daqui a pouco para vocês entenderem na prática o que é um exercício nível intenso, mas posso que vocês já sabem o que é. Bem, a gente não tem uma dependência também, uma obrigatoriedade de fazer exercício como eu estou fazendo aqui, formal, em academia, em bicicleta. Se a gente tiver um dia a dia ativo, que nós permanecemos em pé na maioria do tempo, em termos práticos, a cada hora ficar em pé pelo menos 2 minutos, ou a cada hora de trabalho, desculpe, durante as 8 horas do dia, para quem trabalha, em média, ou a pessoa nunca ficar mais de 4 horas na posição sentada, 4 horas contínuas, e fazer exercícios leves, que são arrumar a casa, ir no mercado, apesar que agora a gente está num período de pandemia mais difícil, né? Mas se a gente fizer isso no dia a dia, ter uma vida ativa, já é muito bom. O problema é que hoje em dia nós temos pessoas que têm um baixíssimo nível de atividade no cotidiano, quer dizer, trabalham em escritórios ou ficam em casa e acham que fazer academia 1, 2, 3, 4 vezes por semana, 1 hora cada vez, é uma garantia de saúde. Isso não é verdade, pessoal. É melhor a pessoa ser ativa no dia a dia, evitar o carro, evitar o controle remoto, subir escadas, ter um dia a dia realmente ativo, do que fazer academia, por exemplo, 3 vezes por semana, 1 hora cada vez. Vocês entenderam? Então é melhor ter um dia a dia ativo, anti-preguiça, do que ter um dia a dia parado e fazer academia 3 vezes por semana. Legal? Para quem está chegando agora, então eu estou fazendo minha bicicleta aqui. Eu faço 3 vezes por semana. Porque eu tenho uma lesão no joelho, eu tenho que fazer exercício sem impacto. Então, a bicicleta ergométrica se aplica muito bem a isso. A respeito de dicas, para quem tem dificuldade de manter atividade física, cada pessoa é uma pessoa, né? Tem pessoas que têm mais foco, mais disciplina, mais autocontrole. Para essas pessoas é mais fácil, quando está relacionado à saúde. Mas para quem não tem muito foco, ou dificuldade de manter o foco, a disciplina e o autocontrole, está querendo mudar de vida em termos de saúde, mudar de identidade, passar a ser reconhecido, se reconhecer como uma pessoa saudável, existem algumas dicas legais. Então eu vou trocar com vocês algumas ideias. Por exemplo, quando eu faço exercício de manhã cedo, eu coloco o despertador longe da cama, mas assim, bem longe da cama, para que eu tenha que levantar, caminhar um pouco e desligar o despertador. Por quê? Porque isso facilita muito começar a atividade. Depois que você ficou em pé e caminhou 2, 3 passos, é muito mais fácil do que se você tiver o despertador do lado da cama e aí você desliga o despertador, daí tem que levantar ou põe no soneca. Então, primeira dica é essa: despertador longe da cama, 3, 4, 5 metros, hein? Segunda dica é o seguinte: sabem aqueles dias que a gente está com muita preguiça, muito cansado, ou dormiu mal, abusou na noite anterior, e a gente pensa assim, hoje eu não vou fazer meu exercício físico. Então eu vou dar uma dica para vocês. Façam o seguinte: coloquem a roupa de fazer exercício, então o tênis, a calça, enfim, a bermuda, a camiseta, enfim, e depois disso decidam se vão fazer ou não. Vocês entenderam? Então eu falo assim, poxa, não vou fazer academia, não vou fazer meu exercício hoje, mas eu vou colocar minha roupa. Então vai lá, André, coloca a bermuda, coloca a camiseta, coloca o tênis, convicto que não vai fazer. Depois que a gente está vestido, eu vou fazer, já estou com a roupa de malhar. Então essa é outra dica que eu acho que é legal.
Gente, vocês podem achar estranho esse tipo de conselho, mas é que o ser humano, no fundo, nós somos todos uns bichinhos, assim, no sentido de precisar de adestramento para mudar de comportamento. Sabe em cachorro, que a gente adestra dando reforço positivo quando faz uma coisa boa, ou reforço negativo? No fundo, na prática, nós somos assim, nós precisamos disso também para mudar de comportamento. Então essa dica tem a ver com isso. Eu sei que ninguém é irracional, é ignorante, mas enfim, nós temos um jeito de agir muitas vezes irracional. São hábitos, hábitos são automáticos. O que são hábitos? Hábitos são atitudes automáticas, comportamentos automáticos, que a gente faz nem se dá conta. A gente faz sem pensar direito. Certinho? Outra dica que eu quero dar para vocês, para quem chegou agora, então eu estou dando algumas dicas práticas para fazer seu exercício físico. Gente, lembrem que exercício físico, atividade física em nível moderado, como eu estou fazendo aqui com um pouco de dificuldade de falar. Ah, André, então quer dizer que levar o cachorro passear não vale? Olha, muito pouco, a não ser que o cachorro corra o tempo inteiro. O que vale mesmo, exercício legal, é esse que nos faz ter um pouquinho de falta de ar, que nem eu estou agora. Então, assim, dicas para manter isso durante a pandemia, que não está fácil para ninguém, né? Outra dica legal é assim, se tiver alguma forma de registrar os seus treinos. Como assim, André, registrar seus treinos? Olha, pode ser um papel, pode ser um celular, pode ser com aplicativos que controlam o número de passos, velocidade, pode ser relógios. Agora eu descobri um relógio muito legal, foi dica de uma paciente querida, a partir de R$160, dá para comprar em 10 vezes, R$16 pela internet. É um relógio que registra calorias gastas, número de passos, quilometragem feitas e batimentos cardíacos. Então, usando essas maquininhas, a gente consegue registrar o nosso esforço. E o ser humano é assim, sempre que a gente consegue registrar, enxergar, com começo, meio e fim, de uma forma bem definida, o que a gente fez tem outro valor. Então eu gosto muito de registrar meus treinos, inclusive quando eu faço pilates. Vou contar um segredo para vocês. O meu treino de pilates, tô começando a suar aqui, vocês me desculpem, tá? Faz parte, ser humano sua, né? Ainda mais fazendo bike aqui. O treino de pilates, o gasto calórico é superior a uma caminhada leve. Então em 1 hora você pode gastar aproximadamente 400 calorias totais em um treino de pilates. Olha que legal. Então esse hábito é um hábito interessante, registrar nossa performance, quantas vezes a gente caminha. Poxa, essa semana eu caminhei 3 vezes, por exemplo, né? 40 minutos cada vez. E ir registrando para registrar nossa evolução também. Um dia eu levei 15 minutos para fazer 2 quadras, no outro eu levei 14 minutos, no outro 13, assim por diante. Então esse é um tipo de estímulo, de controle para nos manter na linha, nos manter motivados. Porque para manter os hábitos a longo prazo, pessoal, nós precisamos ter um mínimo de prazer. Tem que ser interessante, não basta só querer, porque o querer com o tempo vai enfraquecendo, se ele não for prazeroso. Um exemplo bem prático disso, não sei se vocês já viram falar, é a história do creme dental. O creme dental, inicialmente, o creme, o gel dental, né, esses produtos para escovar os dentes, inicialmente ele não tinha sabor. Então, existia um consumo bem baixinho de creme dental para escovar os dentes. E depois os fabricantes se deram conta dessa questão do prazer. Eles começaram a adicionar frescor e sabores de menta, hortelã ao creme dental. O que vocês acham que aconteceu? Aumentou um monte o consumo. Então, o ser humano, para manter hábitos, não basta ele saber que faz bem, não basta ele querer,
ele se programar a longo prazo, é preciso que dê prazer também. Então essas dicas são para aumentar o prazer no seu exercício físico, registrar sua evolução lá, legal. Outra coisa interessante é assim, ó, eu tenho vários pacientes no consultório, a gente conversa sobre fazer esteira, academia, caminhar na rua, bicicleta, e eles se queixam que é chato. Bah, doutor, nem me recomenda isso porque eu não vou aguentar, é muito chato. Eu quero sair correndo quando eu estou fazendo, sair correndo do exercício que eu estou fazendo, porque é muito chato, é muito monótono. Então a dica que eu quero dar para vocês, nesse vídeo trêmulo aqui, que eu percebi agora que está bem trêmulo, né? Vamos ver se melhora. Aqui a minha bicicleta treme um pouquinho. É usar fones de ouvido durante o exercício. E aí você pode ouvir o que você quiser. Você pode ouvir música, de acordo com o dia, pode usar músicas motivacionais, por exemplo. Você pode ouvir ou assistir aulas que tem no YouTube. O YouTube é um banco de dados maravilhoso, gratuito, sobre o que você quiser estudar. O que você quer aprender hoje? Tá com problema com os filhos? Tem vídeos maravilhosos sobre relacionamento com filhos, com o cônjuge, vídeos sobre relacionamento com os pais, com os netos, com os amigos. Está com problema financeiro? Tem vídeos de orientação financeira de milhares de assuntos e questões diferentes. Então a gente acaba usando esse período para se distrair, para se relaxar, para aprender, usando fones de ouvido. Ou até algumas pessoas podem colocar o aparelho ou fazer exercício mesmo sem aparelho em frente à TV, ouvindo rádio. Isso também torna a coisa mais prazerosa e facilita que a gente se mantenha. E outra dica que eu quero dar para vocês, aqui na minha bicicleta, no esforço moderado, daqui a pouco eu vou no esforço intenso, vamos ver. Como é que você define esforço intenso? Esforço intenso, você praticamente não consegue falar. Agora no moderado eu estou falando com um pouco de dificuldade, vocês percebam minha respiração. E no intenso, praticamente não se consegue falar. Esses limites, né, o que é leve, moderado e intenso, é legal, são legais, porque eles se aplicam a todas as pessoas. Quando a gente dá uma orientação para vários indivíduos diferentes, nós temos que ter ciência que o limite de um é diferente do limite do outro. Bom dia, Cássio, tudo bem, meu amigão? Então, como definir qual é o limite? Quanto exercício fazer, doutor? Qual intensidade? Qual velocidade? Então, se está muito fácil falar, se está fácil falar, exercício leve. Se está um pouco difícil falar, exercício moderado, que esse é o mais legal. E se você praticamente não consegue falar, aí o exercício em nível intenso. Vamos lá, Cássio. O Cássio está falando aqui, vamos queimar as gordurinhas. Você sabe uma coisa interessante, pessoal? Que quando a gente faz exercício, para valer, assim, que nem eu estou fazendo agora, uns minutos, né? Meu objetivo é fazer 30 minutos só. Quando a gente para de fazer, ou sai da academia, ou sai da aula, o que quer que seja, o exercício, a verdade é que o exercício acabou, mas ele não sai do nosso corpo. A gente continua desfrutando dos benefícios do exercício. Ele mantém nosso metabolismo mais saudável por horas e dias. Então isso é legal também. Eu saio da academia, mas o exercício não sai de mim. Eu acabo o exercício, mas o efeito do exercício na minha saúde não acabou ainda. Isso é muito legal, né? Então, o que mais? Vamos ver quem é que está assistindo aqui. Juliana, Natalina. É impressão a minha ou as mulheres gostam muito mais de cuidar da saúde, se preocupam com o assunto do que os homens, hein? Em média, né? A Raquel, a Lucena, a Adelaide, Eliane, legal ver vocês. Se alguém quiser mandar uma pergunta, uma observação, fica à vontade. Outra coisa que eu queria dar de dica
Deixa eu ver quantos minutos eu tô aqui. 18 minutos. Vamos em frente. Eu queria falar a respeito das opções de exercício em casa. Então, eu tenho uma amiga querida, ela tem 60 anos, e ela me contou ontem: André, sabe que eu descobri? Que existem exercícios no YouTube para fazer com o cabo de vassoura, em casa. Eu achei isso muito legal, porque quanto mais fácil for um exercício, mais simples, barato, acessível, maior a tendência das pessoas fazerem. E às vezes a gente torna um negócio complicado, né? Ah, não faço exercício porque está chovendo. Eu não faço porque está frio, porque está calor. Porque tem que colocar roupa e tem que sair de casa. Então, o fato de colocar na televisão ou no celular uma aula do YouTube de atividade física para fazer em casa, às vezes sem equipamento nenhum e às vezes com cabo de vassoura, já faz uma grande diferença. E a outra questão que eu falo sempre para quem mora em prédio é usar as escadarias do prédio para manter a saúde. Então, buscar um nível de esforço, pelo menos esse que eu estou mostrando para vocês na prática aqui. Pelo amor de Deus, é a primeira live que eu faço durante exercício físico. Vamos ver, o que vocês estão achando? É legal? É diferente, né? Alcançar esse nível de esforço subindo escadas. Ah, André, mas eu moro no 2º andar. Sim, mas se o teu prédio tem 4 andares, você tem 4 andares de escada para subir. O ideal seria, sempre que o prédio tiver mais que, ou você tiver subido mais que 4 andares, descer pelo elevador. Porque isso diminui a chance de lesões nos joelhos. Subir é tranquilo para os joelhos. Descer é um pouquinho mais complicado. Não que descer faça mal, mas se você tem alguma instabilidade no joelho, não está muito acostumado, é melhor descer pelo elevador. E aí sobe de novo. E aí desce pelo elevador. E aí sobe de novo. Eu já tive paciente que se queixou do seguinte: ó, André, mas eu moro no 14º andar. Eu não vou subir até lá pelas escadas. Então a opção é subir e parar. A partir do momento que houve um esforço respiratório, para de subir. Espera recuperar o fôlego e continua subindo. A outra opção é parar o elevador alguns andares antes. Então você mora no 14º, não está acostumado, para no 10º andar e sobe a pé até o 14º. Quando tiver fácil, para no 9º andar, no 8º andar e assim por diante. Vocês sabem que o importante não é a gente ser perfeito, importante não é a gente melhorar de uma hora para outra, alcançar as metas de uma hora para outra, isso não é importante. O importante é dar o nosso pequeno passinho na melhora de cada um de nós, no momento certo, um passo de cada vez. Com um passo de cada vez a gente dá uma volta ao mundo, se quiser, se tiver paciência. O importante é não ficar parado no mesmo lugar. Tem uma frase, eu acho que é de Chico Xavier. Eu não sou espírita, tá? Mas simpatizo com alguns ensinamentos. Tenho muito que aprender a esse respeito do espiritismo. Mas Chico Xavier tem uma frase, se eu não me engano é dele, viu? Me corrijam alguém aí se souber com certeza, que é: não importa o início, como foi o passado, o início da nossa vida, como a gente começou o caminho, o que importa é como a gente vai terminar ele. A gente tem que olhar para frente mesmo, né? E tem outra frase que eu gosto muito, que é usada nos Alcoólicos Anônimos, que é, eu não lembro quem é o autor, diz assim: eu posso não ser perfeito, mas eu estou melhor do que ontem. Essa coisa de ficar se comparando com os outros é uma grande bobagem, pessoal. A gente tem que aprender. Por que é uma grande bobagem, né? Porque os outros são os outros, eles têm outra história de vida,
outra rotina, outras dificuldades, outras vantagens. Cada um de nós tem uma impressão digital diferente, um estilo de vida diferente, família diferente. E às vezes na mesma família, mesmo gêmeos, têm vidas completamente diferentes. Então a gente não deve se comparar com os outros em nada. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Se eu estou melhor que semana passada, se eu estou melhor que ontem, esse é o caminho, pessoal. Se comparar com a gente mesmo. E aos poucos, de passinho em passinho, a gente vai aprendendo a lidar com esse bicho homem, né? Bicho ser humano, que cada um de nós tem dentro de si, faz parte da vida, né? Gente, eu vou entrar um pouco no esforço intenso. Então como é que a gente faz, né? Eu vou aumentar aqui a intensidade da pedalada e vou parar de falar um pouquinho. Por que o exercício intenso? O exercício intenso é interessante para melhorar o condicionamento cardiopulmonar, que é a nossa capacidade mesmo de trabalhar, de chegar no final da tarde em casa e não se sentir um bagaço, pelo contrário, se sentir animado, de acabar um dia de trabalho extenso e não querer se jogar na cama, mas sem ter energia ainda. Então, alcançar os níveis intensos traz um benefício principalmente para melhorar esse nosso fôlego do dia a dia. Vocês veem que já está mais difícil de falar, né? Então, quando está bem difícil de falar, você está num nível intenso de exercício, indiferente da sua idade, sua condição física. Ó, minha mãe entrou aí. Oi, mãe. O Adriano, a Michele, a Nelva, Karina. Que bom, Karina, fico feliz. É live de surpresa. Eu vou voltar a fazer as lives. Deixa eu baixar a intensidade, senão eu não consigo falar. Eu vou voltar a fazer as lives no final de tarde, mas eu parei por 2 motivos. Um, que eu perdi um amigo muito querido semana passada, segunda-feira, de problema cardíaco. Fiquei triste, fiquei chateado. Uma hora dessa a gente pode falar sobre isso, sobre luto. Acho que é um assunto legal, né? É normal a gente ficar triste. O ser humano que não fica triste tem algum problema. E depois eu voltei a fazer plantões para ajudar o Hospital Tacchini. Então, esse final de tarde está bem complicado. Mas assim que possível eu vou voltar, tá bom? Vou mandar um beijo para vocês, tenham um dia maravilhoso. Façamos um dia maravilhoso. Beijo para vocês.